Hoje é aquela aula, a última aula do módulo, mas o evento conta como módulo ainda, para a gente encerrar o módulo de educação ambiental. E aí, lembra que eu combinei com vocês de todas as vezes, antes da gente soltar o formulário, a gente fazer uma aula de revisão? Então, hoje é essa aula de revisão. E aí a gente vai precisar conversar mais um pouquinho, vou tentar puxar da memória de vocês tudo que a gente fez durante esse módulo. Vocês vão me ajudar aí a recapitular. Porque eu não estive tanto em sala de aula nesse módulo, então aí vocês que vão me ajudar. Então vamos lá, a gente fez o módulo de educação ambiental, né? Que vai estar se encerrando no sábado. E os objetivos da aula de hoje. Então a gente vai relembrar o conceito de educação ambiental, vai falar de exemplos de educação ambiental vivencial, EA, no caso, é educação ambiental, tá, galera? Revisar o conteúdo do módulo e ensaiar a apresentação da cartilha. Então, após o intervalo, os nossos queridos alunos que foram selecionados vão apresentar a cartilha pra gente. Vai ser um ensaio geral, pra gente dar aquela ajudada na galera, tirar um pouco o nervoso. Todos vão participar. Acho que a Mayara chega um pouquinho antes disso, e ela estava fazendo uma dinâmica na turma da manhã. Espero que ela consiga antes, para ver quem são os alunos de surpresa aí que vai substituir a galera que não veio hoje, porque eu estou vendo que uma galera faltou. Então vamos lá. Quem lembra do conceito de educação ambiental? Que depois desse módulo, ou desses módulos, porque a gente está falando de educação ambiental desde o primeiro módulo, o que vocês entenderam como educação ambiental até agora? Eu acho que seria ensinar formas mais sustentáveis. É um bom resumo. Alguém quer complementar o que ela falou? O Vitor Hugo... Senta por aqui, tá? Senta por aqui. Ó, galera, mochila não senta, tá? É uma sociedade... Não, é a construção de uma sociedade nas ações contra os eventos extremos. Não nas ações, mas tendo um reconhecimento que faz levar aos eventos extremos. Por aí. Ficou um pouco... Eu entendi o que você quis dizer. Ficou um pouco embolado. Quem ajuda aí? Vai, Matheus, você estava formulando. Eu acho que é mais a gente... Eu acho que já é uma questão da gente mostrar, trazer o conhecimento de como as coisas funcionam e como elas estão interligadas ao meio ambiente. Como as questões ambientais elas se aplicam a coisas que a gente pode pensar que não. Legal, legal. Vocês falaram, então, que é ensinar sobre sustentabilidade, como a sociedade pode ajudar nisso, questões ambientais. E aí eu trouxe pra gente... Eu vou ficar com 2 microfones, não. Aqui, toma, segura pra mim. Aí eu trouxe pra gente o conceito que está na Política Nacional de Educação Ambiental, que é... eu não consigo ler assim. Tá bom. Que entende-se, então, por educação ambiental. Eu já botei esse conceito para vocês no início do módulo. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade, então, é uma coisa em conjunto, constroem valores sociais, conhecimentos e habilidades, competências também que são voltadas à questão ambiental, à preservação e à conservação do meio ambiente, que é um bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida. Então, percebam que a educação ambiental ela é coletiva e ela é para o bem de todos, que é mais ou menos a ideia que vocês refletiram aí. É 2h24, tá, Jotinha? E aí, para a gente fazer esse remember de tudo que a gente já viveu no projeto, quais atividades foram vivências em educação ambiental no projeto para vocês? Todas? Mas o que mais? O que vocês falam que foi mais interessante para vocês? Biotinta, mais o quê? O plantio. Oi? A compostagem. Acho que foi a pesquisa, que foi até nossa aula que a gente foi no Rio. A pesquisa foi interessante. Tem alguma coisa que não foi desse módulo, que foi educação ambiental também?
o pluviômetro também. De fato, Tá pensando em alguma coisa? Eu ia falar das aulas que a gente teve com o Pedro e com o Rickson sobre o plantio e sobre as unidades de conservação. Sim. É isso que eu vou falar também. Não, é isso. Eu quero que vocês respondam. Por favor, participem. Esse projeto ele é uma formação de lideranças voltadas para a educação ambiental e climática. Então, tudo que a gente faz com vocês é educação ambiental. Então, desde o início até agora, é educação ambiental. E aí, a gente está dando mais ênfase para as vivências, uma educação ambiental vivencial, experiencial, que vocês viveram aquilo ali, vocês experimentaram. Então, quando a gente foi no Rio, quando a gente fez a biotinta, quando a gente fez o plantio, aquilo ali são atividades de educação ambiental, certo? E o que diferencia a educação ambiental teórica para essas vivências? Na vivência, você ganha experiência, você tem um contato com aquilo ali, você consegue aplicar. E aquilo ali marca, positivamente ou não, mas a intenção é que seja positivo. Então, vocês constroem um conhecimento mais embasado. No dia do plantio, vocês construíram memórias ali, um senso crítico foi abordado também, né? Então, olha como esse conhecimento que a gente construiu junto foi todo aplicado ali. Então, vocês tiveram dinâmicas de falar, alguns questionaram, perguntaram, vocês tiveram um pensamento crítico, então estavam observando como é que foi, viram os pontos positivos e negativos, participaram da atividade, responsabilidade social e civil também, porque vocês, como moradores de Paracambi, participaram de plantio para a unidade de conservação aqui de Paracambi. Vejam como foi importante esse processo para vocês. Eu botei aqui como exemplo o plantio, a biotinta, a atividade de upcycling. Vocês estavam ali no momento de descontração, mas aprenderam também coisas novas e que é legal, que é para o meio ambiente, certo? Vai ter, nesse módulo, a gente está terminando ele hoje, a base teórica, no sábado vai ter o evento. Só que na semana que vem, na quinta-feira, a gente convidou a Superintendência de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente para vir aqui falar com vocês sobre o Programa Municipal de Educação Ambiental, que é o PROMEA. Ele foi feito em parceria com o Comitê de Bacias do Guandu e a AGEVAP. Então, ele é um instrumento, né, de planejamento usado pelos municípios. Infelizmente, não é todo município que tem um PROMEA, esse programa, mas Paracambi tem um programa de educação ambiental municipal. Então, ela vai vir aqui falar com vocês mais profundamente. E aí eu trouxe só para a gente já ficar aí aguardando, talvez quem quiser pesquisar em casa para fazer perguntas a ela. Ela vai trazer bem pouquinho em relação ao PROMEA, inclusive como ONG. Eu participo também como comissão de implementação. Eu represento a Onda Verde. E aí é isso, que a gente faz educação ambiental aqui no município, então acaba tendo na comissão eu esqueci a palavra, mas é como se eu estivesse participando das reuniões para ver o que está acontecendo, para poder, enfim, falar sobre e tal. E aí ela vai vir aqui, vai falar com vocês, vai fazer uma atividade de educação ambiental também, vai falar como é que está a questão disso no município. Então, eu espero que vocês tenham perguntas para ela. Eu sei que vocês, às vezes, têm algumas críticas, mas estejam de peito aberto também para perguntar, para questionar e para a atividade que ela vai trazer para vocês. E aí, agora é o momento da gente relembrar o módulo. Quem que veio aqui no módulo nesse mês? Como é que foi? O que vocês lembram aí de atividade? O Vitinho veio aqui nesse módulo e ele mostrou pra gente sobre a área dele, da fotografia, e fez uma dinâmica com a gente também, que a gente andou pelo campus procurando coisas impactantes e fizesse uma boa fotografia. Você lembra o tema principal da aula? Não. Foi o quê? Comunicação? Foi o quê? A fotografia como? Denúncia. Ele ensinou pra gente como que a fotografia pode ser um meio de você criticar algo e trazer atenção para determinado tema. Legal. E aí, o que vocês acharam dessa aula? O que saiu de diferente aí dessa aula?
É o momento de remember. Ele ensinou como as informações são passadas e como elas são passadas para um público de uma forma e para expor ou dar uma opinião acerca de algo. Então, como aquela informação é passada, por quem ela é passada, como ela foi tirada e o tempo onde ela foi tirada. Então, ele ensinou tudo isso para a gente ter um senso mais crítico de uma matéria ou de uma simples fotografia. Legal, legal. Achei interessante dessa aula de vocês, porque ele trouxe um olhar diferente sobre a fotografia. Pelo menos na minha visão foi isso. Acho que, por exemplo, você está lá na internet, vocês que são jovens, eu também sou, que fica lá passando o feed do Instagram. E às vezes a imagem, é só uma selfie. Mas tem algumas fotografias, algumas não, né? Toda a imagem tem uma interpretação, você interpreta aquela foto ali. E aí ele trouxe essa visão interpretativa mais forte ainda da fotografia, né? A fotografia usada como uma forma de denúncia. Como a iluminação reflete isso. Como a posição da câmera reflete isso. Não foi mais ou menos o que aconteceu? E aí como vocês passam a ter um outro olhar. Na parte do concurso da fotografia, foi interessante porque vocês saíram à procura de elementos para denunciar com a foto de vocês, não foi? E aí eu aposto que vocês perceberam coisas novas fazendo essa procura aí. No dia a dia, vocês não percebiam, estava só passando ali na frente daquele latão vai pôde. E aí, naquele momento que vocês estavam com um pensamento crítico, vocês já, isso aqui é um legal para tirar foto. E aí vocês já foram nesse olhar. E aí, às vezes, vocês passaram procurando e nem perceberam. E aí um outro colega botou a imagem aqui na televisão e vocês viram a crítica. Nossa, realmente, aquilo ali tá podre. E interessante também dessa aula foi que vocês não viram só a questão ambiental, mas também tiveram denúncias e críticas à questão social também, como a acessibilidade, a questão dos trabalhadores, né, que alguém fez uma questão da fábrica. Então foram denúncias bem fortes. E vocês, principalmente, de uma maneira geral, manhã e tarde, trouxeram a questão do patrimônio público, que está, às vezes, largado aí, ou meio depredado, que falta essa questão do cuidado. E aí vocês viram, denunciaram através das fotos, e aí, o que vai dar isso aí? O que vocês fizeram com as fotos? Ficou com vontade de denunciar, de falar, de questionar? Que agora vocês têm uma ferramenta aí, não é? Só tirar a selfie. Tem a questão de usar a fotografia como uma forma de prova também, de comprovação. Então, vocês têm esse mecanismo também da fotografia, que não é só tirar a selfie. Mas o que teve nesse módulo? A gente também teve aula com a Natália, onde a gente teve a oportunidade de fazer cartazes sobre causas sustentáveis e problemas ambientais através de tintas feitas de coisas naturais, como beterraba, café, terra, couve também, eu acho. Ela falou sobre o site dela também. Sim. Legal, legal. Mas alguém lembra como é que foi essa aula? Não vem não no dia do... Então, quem vai relembrar ao nosso amigo Matheus que faltou no dia? Quem fez cartaz aí? Levanta a mão. E aí, fala aí. Eu tô tentando lembrar que cartaz. Então tu levantou o dedo sem saber? Eu acho que eu vi, mas eu só tô tentando lembrar qual foi. Que cartaz? Qual cartaz, gente? Da pintura? É por isso que é importante esse momento, sabia? Da gente relembrar o que a gente fez. Não, só queria saber qual deles foi, porque a gente fez mais de um. A gente tinha que... Fala aí. Tá quietinho hoje, depois passa pro Guilherme. Deixa eu falar agora. Fala. E a gente teve também que gravar um vídeo, foi um vídeo por grupo. E eu lembro do Vitor Hugo jogando tinta, né? Eu acho que a parte mais legal foi fazer o cartaz e gravar o vídeo, porque a gente, pelo menos o meu grupo, riu muito, né? Graças ao Lucas, né? Enfim, foi muito legal. Eu achei que também foi bom porque a gente não escolheu também as pessoas com quem a gente ia ficar. Então, a gente interagiu com pessoas que a gente não tinha feito grupo antes, alguns. Então, foi uma dinâmica bem legal. Ah, bom. Obrigada. Essa aula, acho que eu não estava com vocês à tarde, só de manhã. Não lembro. E aí, o que foi interessante também, além disso tudo, é que ela apresentou a página dela, a Autossustentável, que é um blog antigo, né, desde 2008, 2009.
Ou antes disso. Foi antes? Não lembro. Ou um pouquinho antes, ou depois, sei lá. Enfim, tem mais de 10 anos esse blog dela. E agora é uma página no Instagram com quase 200 mil? Quase 200 mil seguidores. Mais de 200 mil seguidores. E ela usa essa página para pauta ambiental. Faz esse serviço de... Ela faz o nosso das festas? Não. Essa foi a Karima no módulo de resíduos. Mas ela também é bem pautada para os resíduos. Mas ela é uma página de... Eu esqueci o nome que dá. Esqueci o nome mesmo. Não é curadoria. Assessoria, não. Eu esqueci o nome. Sabe? Que as empresas contratam para fazer uma ajuda. Mas eu esqueci. Assessoria? Não. Esqueci. Consultoria. Consultoria. Ela faz consultoria também. Acho que é isso que ela faz. Mas, enfim, ela tem essa página. Inclusive, estão abertas inscrições para serem colunistas no blog, que é uma oportunidade legal. Ela abriu essas inscrições. Acho que ela chegou a falar com vocês que ela faria isso. Então, estão abertas as inscrições. Abriu ontem. Se inscrevam, acho que é bem interessante. Mas se inscrevam com responsabilidade. Se for se inscrever, por favor. Ela falou alguma coisa, eu acho, sobre que as mudanças climáticas não afetam democraticamente a todos. Acho que foi ela. Foi, acho que foi. De justiça climática também. Enfim, ela citou várias questões ambientais também, além de trazer a biotinta também, né? Tivemos os alunos da turma 1, vocês não tiveram esse encontro ainda. A gente teve um evento mais legal, né? É sim. Tiveram mesmo. O pessoal da turma 1 esteve presente com a turma da manhã. Falaram do processo de... Falaram do processo de produção da Agenda 2030. E aí o pessoal falou sobre o processo de produção da cartilha. Foi uma troca bem interessante. Teve um momento que a gente já estava fofocando. Então foi uma troca legal. A gente falou das experiências, né? Que são diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Iguais no sentido de... É o mesmo conteúdo que a gente está abordando. Mas por serem pessoas diferentes, acaba sendo diferente também. Lógico que a dinâmica também muda. A gente tem só um professor agora, né? Um professor fixo, no caso. A gente é uma turma mais de ação. Então tem essa diferença nas dinâmicas. E eles estavam ouvindo as diferenças e falando das experiências deles, o que mudou. Foi bem interessante. Esse encontro vai acontecer ainda com vocês no momento que a gente tiver mais agenda para isso. Vocês fizeram os cartazes, aqui é um cartaz da turma da manhã, falando da Conhecer para Preservar. É a menina que... Acho que é Tainara? Tainá? Thalita? Ela é a orientadora do Vitinho e ela também esteve presente aqui na aula com ele. Enfim, incrível. Incrível mesmo. E ela fez esse auxílio na aula com vocês. Foi bem importante a presença dela. Mas o que a gente teve de diferente nesse módulo? Experiência no campo. Experiência no campo? Cite uma. A última Ontem, no bosque, né? O que vocês acharam de ontem no bosque? Muito legal. Por quê? Porque vem na prática, né? O que acontece? Porque eu descobri coisas que eu nunca tinha reparado ali dentro. Tipo o quê? Eu não sabia que tinha um pau-brasil ali. Tem vários pau-brasil ali. Eu não sabia. Tem vários pau-brasil. Vocês viram rola bosta? Ele tava rolando bosta? Né? A parte mais legal. Ele tava lá rolando a bosta. Vocês viram rola bosta, mas o que vocês viram? Uma árvore que enfoca a outra. Aí enforca pau, né? Mata pau também. Tem vários nomes populares. Mas o que teve de interessante? Mais grosso, todo assim. E também aquelas 3 árvores da entrada. De 3 Pau-rei. metros. É pau-rei? Pau-rei. Uau. Pau-rei. Ele é enorme. Então, Não, ele tem 3 metros só. parece que ele é um pau-rei. Eu mandei uma... Ai, gente. Ai, pau-brasil, pau-rei, enforca-pau. Ele falou que ele no máximo de 5 metros. Porra! Você não tava lá na hora? Não. Ele falou assim, eu acho que essa árvore deve ter uns 2, 3 metros. Não ri dele, não. Para, tadinho. 3 metros de raiz. Sério, você faz baixo Parece que é um pau-rei. O engenheiro da secretaria falou que talvez possa ser, mas eu não mandei uma foto tão boa, então fica aí o questionamento.
Mas assim, quem tinha reparado no tamanho daquela árvore? E vocês moram aqui, né? Todo mundo, tem gente que passa aí pelo bosque todos os dias e não tinha nem visto aquela árvore lá. O interessante que a Vivi falou foi a questão da ecologia, né? E aí, de tarde, era um processo diferente da turma da manhã. Na turma da manhã, ela falou, por exemplo, que tinha mais borboletas. À tarde já não tinham mais tantos, por causa do horário. Então, para você ver como aquilo ali é vivo, né? Vai acontecendo as dinâmicas da ecologia. Estava mais baixa a evasão da água. Mas tem uma foto aqui de que vocês ainda não falaram do que aconteceu. Eu acabei de perguntar pra ele que dia foi esse. Tá falando do dia que a gente foi ali atrás do Parque do Rio? Isso. Que a gente foi ver sobre. Que vocês fizeram o quê? Pintamos. Pintaram também. Então foi um outro tipo de biotinta. Foi tinta de quê? E o que vocês aprenderam nesse dia aí? Mais o quê? Camadas diferentes. Camadas, cores. E os fungos nas árvores não significa que ela tá feia, e sim que é um indicador de qualidade boa do ar. E que o solo é super importante e a gente não dá tanta importância como dele. E a gente não pode sair pegando as coisas na área de conservação. Boa. Nem pode entrar cachorro. Tem a placa lá, não entra cachorro. O cachorro entra. O cachorro tirando uma selfie na placa. A gente poderia ter feito uma foto denúncia ali. Mas aquele cachorro não era... Infelizmente, é um cachorro em situação de rua que tava ali. É isso. E aí, cachorro tava acompanhando a gente. Mas é basicamente isso. Acho que todos vocês também tiveram o mesmo baque que eu, inclusive, sobre a importância do solo. Cara, eu me formei em biologia e pelo menos eu não lembrava de realmente levar o solo tão a sério assim. Quer dizer, não que eu não levasse, tá? Eu estudei as matérias do solo. Mas quando eu falo de meio ambiente, eu acho que a última coisa que eu lembrava era isso. E realmente me fez um despertar e me fez relembrar a importância dele. Cara, é a base da vida. E como é que a gente deixa isso de lado? Quando a gente fala de sustentabilidade, às vezes a gente fala de plantar árvore. Mas e o solo que vai fazer a base para ela? Será que ele está bem cuidado? Será que ele está nutritivo? E aí é do solo que vem a nossa comida também, né? Lembra que ela falou sobre isso? Habitat, alimento... Mas o que ela falou? Lembra daqueles bichinhos na tela? A biodiversidade também que tem no solo. Animais que vivem ali. Que às vezes a gente deixa para lá. Ou vê como se fosse feio e nojento. Mas aquele bichinho ali é importante. Assim como os fungos, decompositores, aqueles animais ali têm uma responsabilidade. O que mais aconteceu nesse módulo? Vamos ver. E aí, o que mais teve de diferente no módulo? Estudo dos rios. A análise do rio. Até o dia que a gente fez a pesquisa mesmo, a experiência científica. E por que a gente fez essa análise? Oi? Para saber a qualidade da água. Mas por que é importante a gente saber a qualidade da água? Porque a gente bebe ela. E por que a gente foi ali no Rio dos Ipês? Porque é mais Pô, vou te falar que também teve esse motivo. Porque é um rio aqui no território, cara. Tá bem ali. É um rio que tá aí cortando o bosque, cortando a cidade. E quem aqui realmente já tinha parado para observar o Rio dos Ipês daquela forma? Ai, não faz isso, mentira. Oi? O Lucas, ele observou, chegou perto lá. Deu uma observação. Tá, observei. Experimentou a água. Acho que o ponto legal da gente trazer aqui, da questão da análise da água, foi à toa que a gente foi lá? Vamos lá fazer uma análise. Qual foi o propósito disso? Da gente analisar a água desse rio? A gente viu que o rio é importante, não é? O que vocês fizeram ali foi ciência. Além da gente usar o kit. Ok que o kit é um pouco mais difícil de conseguir. Mas a gente pegou um papel, lembra? Fez aquela análise só observando o rio. Coisas que talvez no dia a dia a gente deixasse de lado. E com a educação ambiental, vocês tiveram o olhar de sensibilidade ali com o rio, que é um corpo hídrico importante.
a gente falou bem de manhã sobre como esses rios se conectam. A diferença do Rio dos Ipês para o Rio Guandu não deixam de ser rios, não é? E por que a gente não quer que aquele rio esteja poluído? Porque vai chegar no outro rio. E aí, o que isso acontece? O que isso causa? O que isso gera depois? Contaminação. E aí, quando chove muito, o que acontece? Enche. E aí, se o rio está poluído e acontece a enchente, o que acontece com as pessoas? Proliferação de doenças também. E quando o rio está poluído, ele passa a ser conhecido como o quê? Como um valão. E um valão, além da poluição física, também tem a poluição o quê? Visual. É legal morar perto de um valão? Tem o cheiro ruim, tem o odor, a contaminação. E por que a gente está avaliando aquela qualidade daquela água ali? Por que a gente olhou para a margem dele? Por que a gente viu se tinha erosão? Por que a gente viu se tinha assoreamento? Por que a gente viu se tinha margem ali, mata ciliar no rio? Para a gente poder ver se aquele rio está bem cuidado. E a gente chegou à conclusão de que ele está bem cuidado? Não, não está bem cuidado. Então as chances daquele rio daqui no futuro virar um valão são altas, não é? E aí ele perde o nome. A gente conhece agora como Rio dos Ipês. E aquele rio passa a perder o significado, o valor dele, e se torna um valão, ele vai ser ainda mais esquecido. E a gente quer que isso aconteça? Karina. Vocês aprenderam a importância desse corpo vivo que é um rio. Lembra da aula que o Gabriel deu para vocês sobre beber água de cocô? Se aquele rio morre, ele vai estar desaguando em algum lugar. Os rios vão se conectar. E depois quem vai beber a água? Então, olha aí. Por que a gente analisou aquela água? A gente está vendo a saúde daquele corpo. A gente está vendo a saúde daquele rio. É um momento da gente chegar, observar aquele rio, antes que seja tarde demais. E talvez se aquele valão tivesse sido cuidado, tratado, tivessem avaliado a qualidade dele, ele não teria se tornado um valão. Então a gente viu se tem presença de esgoto, não foi? Enfim, vimos várias questões naquele rio. Outra coisa, essa análise já acontece aqui no Instituto Federal, que é feita pelo NEDUCAM. Quem aqui conhece o NEDUCAM? A galera que é do Instituto conhece. E é um instituto é um projeto bem interessante, é um núcleo de educação ambiental, que inclusive vai estar com a gente no sábado, que faz essa análise periodicamente e entrega inclusive para a SEMAC, a Secretaria de Meio Ambiente. E eles colocam artigos, eles publicam as análises. E ele é feito através do SOS Mata Atlântica, que é um outro projeto. Então, olha como é importante a gente conhecer esses atores de educação ambiental. Além da gente fomentar a educação ambiental, conhecer o trabalho deles, vocês também estão agregando conhecimento. Então, outros alunos podem conhecer também, outras pessoas fora do Instituto passam a conhecer também e dar importância àquele rio. Então, é isso. O que mais a gente fez nesse módulo? Falando em pesquisa. Sim, foi nesse módulo que a gente foi no encontro de pesquisadores. E aí, o que vocês acharam? Foi ali atrás? Foi. O que vocês acharam do encontro de pesquisadores? Legal. Sejam sinceros. Eu achei legal a gente mudar um pouco o nosso roteiro, só que eu não gostei da forma como eles abordaram, porque eu achei que ficou um pouco técnico demais. Técnico demais, aí a gente perdia um pouco o foco, porque a gente se perdia. Entendi. Então, aí vai realmente uma crítica, mas aquele encontro de pesquisadores realmente era voltado para os pesquisadores, para a academia. A gente que está no ensino médio. Vocês que estão no ensino médio estão começando a passar por essa fase de ter um pouco mais contato com essas questões acadêmicas. E isso é importante, sabe por quê? Porque você passa a ter esse conhecimento também. Quando você entrar na universidade, você vai entender mais. Mas não quer dizer que você não possa participar desses debates. É importante um aluno de ensino médio estar nesse encontro, por quê? Porque ele passa a ter acesso à informação.
Ali você pode ver uma pesquisa e se apaixonar, enfim, pela biologia, por exemplo, e você se interessar e passar a querer estudar e virar uma grande bióloga. E trazer uma pesquisa de biologia para o município de vocês. Então, às vezes é chato, eu sei. Tem pesquisa que também... Enfim, corta isso. Tem coisa que é um pouquinho maçante para um aluno de ensino médio. Mas o importante naquele encontro é que várias pesquisas foram apresentadas. Aí também teve... Acho que alunos do ensino médio aqui do Instituto Federal ganharam 3º lugar. E aí foram estudantes que ganharam mais... Foi 2º lugar? Ah, melhor ainda. Não lembro, mas ganhou alguma coisa aí. Alunos de ensino médio concorrendo à questão financeira para a pesquisa. E isso acaba sendo uma ajuda também. Além do financeiro, isso dá o quê? Mais gás ainda para eles quererem estudar. E estudar, gente, é muito importante. É o município de vocês... Eu falando, volte para a escola. O município de vocês é muito rico, de verdade. Vocês já têm aí, acho que 4 unidades de conservação, tem? Acho que tem outras que são de uso... Enfim. Tem 2 unidades aí mais conhecidas, que é o Parque do Curió e o Revis da Serra de Saudoso São José. E aí são unidades ricas em biodiversidade, que seria muito interessante se novos estudantes fizessem pesquisas. E não só para a questão ambiental, mas social também. Paracambi, enfim, é um grande berço. Tem a fábrica do conhecimento, então é ainda mais interessante que os alunos daqui da fábrica façam pesquisas, não só sobre Paracambi, sobre a Baixada, sobre o Rio, enfim. Então, esse encontro de pesquisadores é uma maneira de quê? De trazer educação de qualidade, aquele ODS que a gente já estudou, e fomentar ainda mais a educação. E aí teve muita questão ambiental, sim, mas também é importante a social, a econômica, e enfim, todas as matérias. Então, esse encontro serve para isso também. Pode ser chato no início, mas é importante para a gente conhecer e ter acesso. Então, talvez, se ele não tivesse acontecido aqui perto, você não teria ido. Mas aí você pode ir. Você pode ter acesso a algumas informações que, de repente, você não tinha. E isso é legal. Talvez a linguagem seja um pouco difícil. É no início. Mas aí você se acostuma também. Mas é isso, galera. O que mais teve de diferente nesse módulo? A apresentação da cartilha. A apresentação da cartilha aqui na sala. E aí, o que tu achou? Achei legal. Por quê? Porque a gente viu no que a gente vem trabalhando desde o começo do curso, né? Tudo que a gente vem fazendo, as atividades. E foi algo que a gente participou. Legal. Vocês puderam pôr a mão na massa, assim, né? Uhum. E além das atividades vivenciais, vocês construíram um documento que tem muitas informações que vocês aprenderam. E aí esse é um documento que se torna do município. A gente vai fazer ali o PDF e vocês vão poder compartilhar. Então é uma forma da gente espalhar a educação ambiental, não é? Quê? O pessoal do YouTube ver. Mas é isso. Deixa eu falar uma coisa sobre a fala dela. Eu falei mais ou menos bem. É muito chato. Muito chato. Trabalho científico. É muito chato, principalmente quando você não está assistindo um trabalho de uma área de seu interesse. Porque na academia, quando a gente se torna pesquisador, a gente tende a falar sobre o que a gente gosta e ficar com hiperfoco naquilo e falar como se todo mundo estivesse entendendo o que a gente está falando. Como se todo mundo estivesse estudando a mesma coisa. E aí isso se torna realmente chato. Essa observação é importante para que quando vocês forem apresentar um trabalho, quando for a vez de vocês se colocarem naquela situação que vocês estavam naquele dia. Como é que eu falo isso para que as pessoas que não estão estudando o que eu estudo, não tenham dimensão do que eu sei, porque tanto estudei, eu possa alcançá-las com uma linguagem, né, que faça com que não só elas compreendam o que eu estou falando, como vejam a importância do que eu estou falando e, quiçá, também se apaixonem por esse tema. Porque quando você está ali dentro, você perde a noção de alcance da sua fala para o outro. Isso acontece o tempo todo. Por isso que o ambiente da pesquisa acaba se fechando em si. E as pessoas, no geral, a sociedade, no geral, acaba perdendo interesse por muitos temas.
Quando foi a apresentação do Curió, teve um professor, foi um dos últimos que apresentou, que ele apresentou resultados de uma pesquisa do Curió super interessante, que vai agora que se não tivesse acontecido aquilo, a secretaria não iria saber das coisas que ele sabe. Porque cada um fica cuidando do seu quadrado, cada um fica pesquisando a sua coisa, né? E não diz ao outro que está pesquisando. Aí é capaz da secretaria ter necessidade de ter aquelas informações, pegar dinheiro para investir naquelas informações sem saber que aquelas informações já existem. Então, o encontro é importante para isso. Mas aí fica também daquele pesquisador, no caso desse professor, eu acho que ele foi um que falou melhor, porque o resto ninguém entendia mesmo, muita coisa, e a menina da comunicação, que não sabia se comunicar, né? Teve isso aí. Mas quando a gente está nesses lugares, é uma oportunidade da gente assistir, para depois, quando a gente estiver naquela situação, que for planejar o seu trabalho e a sua apresentação, lembre-se que um dia você esteve assistindo e alguém não te alcançou porque não se preocupou em que linguagem usar para você. Boa, é verdade. Que talvez se não tivesse sido naquela linguagem, a Hannah teria gostado até mais. E aí você realmente teria se interessado por alguma coisa. Digo, não que você não tenha se interessado, mas entendeu o que eu quis dizer? Uhum. Fala, Ana. Eu acho que, pra mim, a parte que ficou, assim, foi a melhor, foi a que era uma professora, inclusive. Ela era economista, eu acho que a didática dela foi mais interessante e acessível para todo mundo. Até porque ela veio depois de alguém que a gente quase não ouvia, e ela deu uma voz potente, né? É verdade. Acho que era uma professora do Instituto, ou da FATERG. Não, é da Rural. Ah, verdade. Engenharia. Não, ela é economista. E ela fazia, segura aí, né? Daqui a pouco você fala mais. Bom, vocês entenderam, então, como a educação ambiental foi ali utilizada. A turma da tarde entendeu bem por que a gente fez a tinta de solo, por que a gente foi lá analisar a água do rio. Então, essas experiências fizeram vocês ter uma sensibilização maior com aquele tema ali, não foi? A ida ao bosque. Vocês agora vão olhar o bosque com a mesma forma que vocês viam antes? Sobre a importância da gente ter esse olhar. Então, não foi à toa que a gente usou tinta, vamos fazer um cartaz. Não foi à toa que a gente fez isso tudo. Teve um propósito. E aquele propósito foi sensibilizar, trazer educação ambiental vivencial. E aí, na experiência, vocês passam a reconhecer aquilo de uma forma mais ligada ali. Tem a questão do afeto, da memória. Como foi o plantio para vocês? Vocês não lembram do plantio? Com a questão crítica, a questão afetiva. Gostaram de plantar? Faltou ali, às vezes, uma questão teórica, talvez, mas vocês têm a recordação de como foi o primeiro plantio de vocês, não foi? E aí lembram agora como fazer um plantio. Então vocês aprenderam o quê? Na experiência. E a educação ambiental também traz muito isso. Não é só uma questão teórica, é uma questão prática e também coletiva. Então é uma troca que a gente faz. Vocês conheceram esses saberes e através da cartilha de vocês, outras pessoas conhecerão também. De uma forma um pouco resumida, né, que é uma cartilhazinha, mas que pode trazer a curiosidade. Assim como o encontro de pesquisadores, pode ter um tema ali que pode chamar a atenção de alguém e alguém querer saber mais. Então, tem as informações ali iniciais, não tem? Vocês pensaram principalmente no município de vocês. Então, tem um olhar também social do território. Então, foram jovens de Paracambi, fazendo para outros jovens de Paracambi, educação ambiental. E vai ficar aí esse documento. Espero que usem bastante. Foi? E agora, para a gente continuar, eu vou trazer os conceitos que foram abordados. Quem lembra, foi ontem, pô, acho que vocês vão ter que lembrar. O que é ecologia? Eles sempre fazem isso. Quem lembra o que é ecologia? Estudo da vida? Um pouco mais. Biologia, estudo da vida. A relação, interação. Boa. Aqui está um pouco mais completinho. É o ramo da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vive. Então, vocês repararam nas bromélias, como elas estão nas árvores, não foi? O rola-bosta com a bosta. O enforca-pau com a outra árvore lá.
Então, vocês viram relações diferentes, não foi? Interações. E a Viviane explicou muito bem. Vocês viram a questão até criminosa, né? Da galera rabiscando a árvore. Agora vocês sabem que aquilo ali não é legal fazer. Que, inclusive, não é romântico botar o teu nome do boy ali. Vai dar azar, vai terminar. Joga assim. Oi? E é crime ambiental. E é crime ambiental. E o que começa com mal, termina com... Tô zoando. Se machucou uma árvore pobre indefesa, aquilo ali vai acabar. Mas vamos lá. Vocês viram como é que... Vocês viram como é isso na prática. Vocês viram como não deve ser feito aquilo. E viram como as árvores são lindas. Eles não sabiam que tinha um pau-brasil lá. Vários pau-brasil. E vocês descobriram quem plantou a pesquisa? Essa Mara. É a onda verde. Todos aqueles pau. Como é o plural de pau? Eu falo paus-brasil. Eu falo paus-brasil. Eu acho que é isso mesmo que você falou. Paus-brasil. Paus-brasil. Todas aquelas árvores dessa espécie foi a onda verde que plantou. Uhul! E tem mais algumas que foram plantadas pelos jovens líderes pelo clima, aquelas que estão mais perto da ponte, foram jovens líderes pelo clima da turma anterior, fizeram plantio lá. Vocês fizeram no Boqueirão? Os jovens líderes anteriores fizeram lá. Árvores nativas. Vocês viram o pau-rei, aquela árvore majestosa, que ninguém tinha reparado no tamanho dela. O que mais que vocês aprenderam de interação? Oi? A árvore favorita das preguiças. Acho que nem todo mundo estava perto de mim na hora que eu falei da embaúba. Tem uma folha diferentona. Enfim, é uma árvore... É uma árvore bem conhecida, uma árvore pioneira. Que, cara, embaúba tu vê em qualquer lugar, assim. Porque é uma árvore realmente pioneira, ela nasce ali primeiro. Geralmente, depois de acontecer deslizamento e tal, a primeira que surge é uma embaúba. Aquela é uma árvore realmente pioneira de ser uma das primeiras mesmo. E então, a embaúba é uma árvore bem emblemática, assim, ela é bem fácil de ver de longe. E é a árvore favorita das preguiças. Tem algumas no parque, tem bastante no parque não. No parque também, mas tem bastante no bosque. Enfim, vocês viram várias interações ali. E vocês, na ecologia, então, a gente aprende sobre a interação dos organismos. Então, ela falou sobre a competição, cooperação. Falou também sobre o relacionamento com o ambiente. Então, vocês viram as árvores que perderam as folhas para lá economizar energia, né? Porque o quê? Por causa do inverno. Vocês viram até a questão da distribuição das árvores. Então, tem árvore que... Aquela que estava ficando meio assim na outra, procurando luz. Então, vocês veem como elas interagem para sobreviver também. Então, aquela interação, aquilo ali é ecologia. Elas com elas mesmas, elas com o solo, elas com a biodiversidade. Essa interação toda vira ecologia. Eu acho que quando a gente estudou sobre espécies clímax, também liga a ecologia. Quando a gente falou de Equitibá rosa. Que ela é uma planta que mostra que o ambiente está muito legal, muito saudável. Então, acho que isso já é uma situação de ecologia. Sim, é isso, a interação ali com o ambiente. E essa questão da ecologia, muito bom esses exemplos, porque, gente, os seres são inteligentes, tem aquela inteligência biológica ali. Cara, eu tava falando de manhã, a Tamires, da turma da manhã, ela faz biologia também. Como botânica é uma matéria complexa. É realmente uma matéria muito complexa. Esses seres vegetais, eles são muito inteligentes. Eu não digo inteligência de fazer conta de matemática, não. Mas isso de entender, cara, como é que a árvore vai entender que está entrando no inverno, mas por causa da falta d'água, as questões químicas, físico-químicas daquele ser ali, que é tão pequenininho, cara, é muito complexo. É uma vida, assim, é realmente muito emocionante. Eu não sei se estou viajando porque eu sou da área, mas realmente é muito bonito entender a ecologia, como esse sistema funciona. E o legal da educação ambiental é quando vocês passam a entender isso aí e realmente se importam, veem de uma forma diferente, quase que poética também, viajando um pouco. Mas vocês passam a ter um olhar diferente, assim como vocês passaram a ter um olhar diferente no bosque, quando viram a mudinha de Oiti saindo, o rola-bosta. Todo mundo ficou super feliz de ver um rola-bosta rolando a bosta. Eles ficaram super animados. Olha, ele tá rolando a bosta mesmo. Mas é isso. Essa é quase
poesia em forma de vida. Então é esse olhar diferente, sabe? Da gente entender a importância daquilo ali. É tão pequenininho, mas, cara, faz uma diferença do caramba. Como a água é importante, como a gente não deixar aquele rio virar um valão, ser esquecido, é importante pra gente também. Então, educação ambiental é isso. Outro conceito que a gente viu... E o solo, hein? A gente falou sobre a questão da ecologia. E o solo, hein? Como é que foi pra vocês? O que a gente viu demais nos solos? E os solos, hein? O que vocês viram e aprenderam de diferente? Que também é indicador de qualidade das coisas. Igual a água, o solo também mostra que ele mostra pH, acidez, as cores. Ele também tem as suas complexidades. Vocês falaram muito bem sobre as camadas, sobre as diferenças de cores. Então, até o solo tem diversidade. E aí, tem a importância, vocês aprenderam também, né, sobre a questão deles serem formados pela decomposição de rochas, matéria orgânica e afins. E é uma questão de milhares e milhares de anos até ele chegar naquele ponto ali. Então, quando a gente degrada o solo, cara, para voltar a ser o que era antes, às vezes nem volta. Ou só daqui a, enfim, zilhões de tempos. E aí a gente entendeu, a partir da biotinta, ou de lá catucando a terra, que o solo é o quê? Para o crescimento das plantas, sustento, nutrição, mais o quê? Habitat. Pô, muito bem, lembraram bem. Mais o quê? Ciclo da água. Ciclo da água também. Até como filtro. Porque Filtragem. Porque quando a planta nasce, ela pega a poluição que vem do solo e mostra mais uma vez como é importante cuidar. Porque o alimento vem do solo, o solo filtra isso e a gente consome. Boa. E um alimento que ele nasce de um solo pobre ou um solo envenenado, ele vai ser um alimento bom ou ruim pra gente? Ruim. Esses alimentos que têm chegado na nossa mesa, cheio de veneno, vocês acham que esse veneno não chega até a gente, não? Então, é uma questão de se pensar. E o solo, hein? Será que a gente está dando importância para o solo? Vamos botar a mão na consciência aí um pouquinho. Eu sei que você lembrou. E aí, depois dos solos, a gente pode falar dos rios. E os rios? O que os rios são pra gente? Fornece água. Fornecem água, mas o quê? Habitat também. São habitats. Então, tem vida ali naquele rio. E aí? Pô, gente. Não dá. Pode fingir, tá? Se tiver um equilíbrio entre o rio e o sol, também não tem alimento, também não tem vegetação. Tem sempre um pouco híbrido, e ambos saudáveis. Se tiver um solo, mas eu não tiver água para regar ali a plantinha, será que aquela planta vai nascer bem? Ou se eu tiver um rio, mas o rio tá podre, o solo tá podre, vai sair um alimento bom para mim? Não. Um ecossistema, né? A interação entre... O que foi, cara? Lá na cartilha de vocês, a proteção Das nascentes também. das nascentes, que a gente vê a importância da nascente, para que aquela nascente ele corra e o agricultor use aquela água para poder cultivar o alimento que vai chegar na nossa roça. É isso, eu botei mais ou menos aqui. Fornecem água para consumo, agricultura, indústria animal, habitat para muitas espécies, como o Jotinha falou, ciclo hidrológico, manutenção dos ecossistemas, transporte, uma coisa que a gente também esqueceu de falar, lazer também. Quem quer se banhar num rio sujo, num rio poluído? Quem quer passear de barco no rio sujo e poluído? Então a questão do lazer também é um ponto dos rios, a gente acaba usando também, né? Que também tem que... É impressionante como o ser humano tem a necessidade da água, né? De usar a água como seja do mar, seja dos rios, cachoeiras, é uma coisa que a gente sempre procura. Tomar banho, né? É. Gente, eu tava sem água. Eu tava sem água. A Luciana sabe, eu tava assim, terrivelmente estressada sem água. Então, eu tava vivendo como se estivesse num camping. E, cara, tava sem água na minha caixa e sem água na rua. E aí, quando começou a pingar, eu tava vivendo igual um camping, sabe? Escovando dente no quintal. E aí, quando chegou água na caixa, eu tava, gente, é assim que é. Eu dei um valor pra água que vocês não têm noção.
De verdade, água é literalmente vida, cara. A gente precisa de água pra tudo. Pra tudo. Tá comparando o dia do sol. A primeira coisa que a gente pensa é numa praia, numa cachoeira, num rio. É isso que a mente da gente remete, porque é o nosso estudo. Buscar esses espaços. Então é pensar também na questão do lazer. Sim, na questão séria. Mas no lazer também da gente. Porque a gente precisa disso também, né? Não é só falar, ai, tá tudo destruído. Mas a gente precisa daquilo pra viver, pra sentir também. Como eu estava dando uma viajada aqui falando da poesia da educação ambiental. É isso, a gente precisa disso também. Então é legal ver um rio poluído? Não. É confortável para mim? Não. Lembra do ODS 3, saúde e bem-estar. Lembra quando a gente falou, acho que foi o Gabriel quem falou, daquela pesquisa das pessoas que estavam doentes no hospital? Aqueles que tinham a vista para as árvores melhoraram mais rápido do que aqueles que tinham para a parede de tijolos. A gente está conectado, a gente faz parte desse ecossistema. Então, a educação ambiental está aí para nos lembrar disso, dessa sensibilização. Consciência você já tem. Agora falta a gente construir a sensibilidade, passar a olhar de outra forma. Mas, para isso, a gente precisa ter o peito aberto e ter mais atenção. Vamos lá, galera. Retomando aqui o nosso momento de Remember do módulo, eu quero saber o que ficou desse módulo para vocês. E aí? Vamos fazer a brincadeira do e aí, lembra? E aí a gente fez tal coisa. Mas ao invés de a gente fazer continuamente, eu quero que vocês digam a atividade que mais marcou vocês e por quê. Desse módulo, educação ambiental. Ah, mas fulano falou que eu ia dizer. Não tem problema, pode repetir. Mas aí você fala um complemento diferente. Da tinta dos cartazes lá. Tinta dos cartazes? E por quê? Eu gosto de pintar. Que eu gosto, gente. Uma resposta bem pouca. E na educação ambiental? Foi legal usar tinta que era... Tipo... não. Melhor isso aí, vai. Ai, gente. Reformula só. Reformula. Eu gostei das biotintas. Por quê? Gostei das biotintas porque elas são bio. Bio? O que isso quer dizer? Bio? Que não fazem mal ao meio ambiente. Você sabia que dava pra fazer tinta daquela Sim. forma? Sabia? Sim. Você sabia? Tô brincando, tudo bem. Agora eu fiquei sabendo agora. Vai lá. O que mais marcou mesmo, que eu me lembro também, é o passeio que a gente foi para Miguel Pereira, né? Visita técnica, ok? Visita técnica é lá onde a gente teve a palestra, não sei se isso que se diz, né? Sim. Que onde a moça explicou sobre a vida marítima, né? A vida na água, a gente viu até nos telescópios. Alguns, né? Nem todos. Telescópios não, microscópios. Microscópios. Daí, gente. Não, aí foi sério. Gente, poxa. Não, vai, volta. Não, agora eu fiquei triste. Não, para. Fiquei triste agora. Vai. Tudo que eu falo. Tudo que Todos critica. meus diálogos. O que faço me critica. O que eu acho que mais me marcou, assim, foi a atividade de ontem, que a gente saiu para observar as árvores. E, assim, eu passo todo dia ali e eu nunca tinha reparado no tamanho das árvores, nunca tinha visto o pau-brasil, né? Eu sempre ficava procurando, não sabia o que era. E eu acho que essa informação, assim, da aula de ontem, eu acho que todos os moradores de Paracambi deveriam saber, até para mudar, assim, o olhar, tipo, de passar ali, de ver. Eu achei muito interessante. Boa. Isso mandem a aula de ontem para todo mundo de Paracambi que você conhece. Eu gravei em tempo integral também. Ficou bem legal, ficou bem legal. A aula que mais me marcou foi a da biotinta com a Vivi, do solo, porque além da gente ter aquele laço com a nossa natividade, essas coisas assim, do solo, é o que você falou, que a gente nunca parou para olhar, pelo menos eu, a importância mesmo que o solo tem. Então, além da gente conhecer, a gente também viu uma maneira de usar ele como outra forma, uma forma diferente, né? E a gente também conheceu mais a Vivi nesse dia. Gostaram da Vivi? Estão gostando? Sim. Eu ia falar realmente sobre a biotinta também, que foi da aula da Vivi. Eu achei muito interessante porque saber do processo todo para poder fazer o solo e ver que o solo é tão
assim, tão importante e é muito pouco, como é que fala? Muito pouco valorizado e o impacto que o solo leva é muito difícil de recuperar de novo. Demora muitos anos e a gente tem que dar muita importância e realmente valorizar o solo, cuidar dele, assim como a gente tem que cuidar dos rios, a gente tem que cuidar do solo também, porque dos dois vem a vida, a gente consegue o alimento, a vida dos animais, das plantas, tudo. Sentir a militância, vai lá. A aula que mais me marcou foi a de ontem, porque eu tenho muito interesse por essa área da biologia. Eu gostei bastante de entender as diferenças das espécies. Por exemplo, a Vivi, ela falou comigo, com a Dani, com o pessoal que estava ali próximo, a questão do IP. Você consegue identificar ele por conta Pela da folha. folha, que parece uma palma. E eu achei isso bem legal. E cada um tem as colorações, o formato da folha também muda, é bem interessante. Os EPs são lindos, né? Magníficos. Sim. O que eu mais gostei foi também da biotinta com a Vivi, porque a gente também, igual a Letícia falou, que a gente pôde conhecer ela melhor. E também foi uma aula diferente também, né? Porque normalmente a gente trabalha mais aqui ou lá no bosque, a gente pôde ir lá no parque. Eu também gostei do evento das bacias hidrográficas, porque a gente pôde colocar em prática a questão do debate que a gente já tinha treinado aqui. E também foi muito legal, porque além de a gente ter esse debate aqui e lá, no meu cursinho pré-vestibular também teve um debate sobre biologia e eu já estava apta para poder fazer. Então, achei essa parte também muito legal também. Ah, que legal. Quem não foi, eles estão falando sobre... Fomo. Quem não foi, eles estão falando do ECOB, do Encontro de Comitês de Bacia, que a gente foi em Miguel Pereira, e aí a gente ficou numa sala fazendo uma oficina bem interessante, que apresentava um projeto bem parecido com aquele que eu mostrei para vocês de análise de água dos rios. Então, o que eu mais gostei também foi a visita técnica para Miguel Pereira, que a gente viu, né, assistiu uma aula, e aí de atividade a gente teve o debate, que a gente debateu com outras pessoas que a gente nunca viu na vida, mas que também trabalham e estudam, né, sobre o meio ambiente. Legal. Eu gostei quando a gente foi ali no parque, que a gente aprendeu um pouco sobre o solo. A gente aprendeu sobre as camadas, que eu não sabia que tinha essas camadas, e sobre as cores também. Eu fiquei em choque, porque eu não sabia que tinha aquela diversidade de cores, e foi isso que me marcou. Legal. E as regiões, as cores do solo chegam a ser quase rosa, varia muito a cor do solo, vai. Bom, o que eu mais gostei também foi da oficina de biotinta com a Vivi, porque a gente viu qual é a importância do solo, quanto ele é importante para nós. E eu achei muito legal que a tinta dá para utilizar em várias superfícies, né? Tanto que deu para pintar a ecobag e ficou bem legal que ela ensinou também aquela técnica de pintar a folha e imprimir imprimir, né, a folha na superfície, eu achei bem legal. Olha, tipo uma estilogravura, né? A que mais me marcou, acho que foi a da Natália, porque não só pela confecção do cartaz, mas também porque ela relembrou coisas que a gente aprendeu ao longo de todas as aulas anteriores, entendeu? Então, achei bem marcante. Legal. O que eu mais gostei também foi da biotinta. Eu já sabia que dava para fazer tinta, mas eu não sabia como que fazia e eu gostei. Até mostrei para minha irmã, que ela é pequena, ela gostou também. Ah, legal. Tem tinta ali ainda, tá, gente? A galera não levou para casa? Eu não sei se foi esse módulo. A aula com o Vitinho. Foi? Porque é uma coisa que a gente faz assim, no nosso dia a dia, que a gente acha que não tem importância, mas ela pode ter um grande impacto, né? Sim, a fotografia diz muita coisa, mais que 1000 palavras. Eu gostei da aula de ontem porque, como todo mundo aí falou, a gente aprendeu mais sobre o bosque, mas também eu vim de manhã, aí a Vivi falou que a espécie de caramujo que vive no Brasil é outra, que seria aquele cinza que é o nativo daqui. E também gostei do GL subindo na árvore, foi maneirinho. Quem subiu na árvore? O Guilherme. A aula que mais me marcou também foi a do Vitinho, sobre a fotografia. E eu, como bom artista, eu acho que encontrar formas novas de se expressar é muito importante. Ainda mais quando é uma causa tão importante como a crise ambiental, que é uma realidade. E que a gente vê que somos chamados de alarmistas ou de... como se fôssemos exagerados. Sendo que problemas exagerados pedem medidas exageradas. Sim.
E é a situação que a gente vive hoje. E ter uma forma de arte, tal como a pintura, tal como a escrita, tal como o vídeo e a fotografia, é muito significativo para mim ter jeito diferente de expressar essa causa. Cara, excelente, porque nesse módulo agora, Transição Energética, eu fiz um convite para uma amiga minha da universidade, a Pietra Canli, e ela é uma artista de lambe. Ela é produtora cultural, enfim, ela é uma artista, uma mulher assim incrível. E ela está fazendo a capa da Agenda 2030 de Nova Iguaçu. E aí eu a convidei para ela vir aqui dar 2 aulas para vocês, para a gente fazer uma parede de lambe-lambe. Lambe-lambe, sabia. Vocês já viram, às vezes nos posts, tem aqueles recados? E aí aquilo é colado com uma cola. E aí, ao invés de ela fazer esses anúncios, ela faz arte. E aí ela coloca com aquela cola. E ela já fez, enfim, já expôs em vários locais, tem em Nova Iguaçu várias artes dela. Ela é incrível, depois eu boto o Instagram dela para vocês verem. E aí a gente vai fazer uma parede falando sobre a crise climática, transição energética, e vai fazer ali na parede da SEMAC, que foi a parede que a gente teve autorização. Então é isso, vai ser bem interessante. Então é uma pegada bem artística, então serão 2 aulas aí de arte para a gente poder brincar um pouquinho. Então, é só para terminar só mais um pouquinho, sobre o que você disse sobre a poesia que tem na natureza, que isso também remete a outra forma de arte. É isso, sou apaixonada. E aí, Karen? Acho que o que mais me marcou foi a análise que a gente fez no RIP. Porque eu já conheci pelo nome, só que eu não sabia onde ficava. Aí eu gostei da análise também, porque eu tive uma parte muito importante, foi coletar água, que eu também tive a ajuda da Mayara, né? Eu gostei Desculpa, disso. não entendi o que você falou. Eu gostei da análise. Análise? E também porque eu tive uma parte... parte... eu pesquei ali água, sabe? E a Mayara até me ajudou também. E eu também gostei das aulas que a gente mexeu com a biotinta. Foi legal desenhar, assim. Legal, né? Volta à infância, né? Vira uma coisa assim. E aí, Vitor Hugo? Bastante coisas pra falar. Porque esse módulo eu gostei bastante dele, porque teve mais atividade e não ficou só nessa aula aqui, assim, com slide, que eu não curto muito. Mas as atividades eu gosto mais das atividades. A gente fez bastante mesmo. E foram umas atividades mais legais do que as que vinham sendo antes. Que estavam me incomodando um pouquinho, eu gostei mais dessas. Mas o que mais me marcou foi o extra classe, né? Que foi o meu vlog. Ficou muito bom. Que vlog? Que eu fiz. Você não viu meu vlog? Você comentou no meu vlog? Achei que eu não vi lá você. Ó, ficou muito bom. É um ótimo vídeo que eu ainda não assisti. Ela viu. Ela comentou lá. Entendi. Vai, Guilherme. Eu gostei muito de 2 aulas, foram as aulas que a gente saiu um pouco da sala também, que foi a aula dos rios e a aula de ontem, mas eu gostei mais da aula de ontem, que agora eu tenho, tipo, eu percebo mais as coisas como eu não percebi antes. Legal, gente. Eu gostei que vocês gostaram desse módulo. Aí, a partir de agora, vai ser só a sala de aula. Tô zoando. Não, é brincadeira. Não, a gente vai entrar no módulo de transição energética. Então, a gente vai ter bastante conteúdo em sala de aula também. Mas a educação ambiental é isso. São atividades que vocês podem fazer em casa. Às vezes, passear no bosque, parece conto de fadas. Mas vocês andando pelo bosque podem trazer as curiosidades, as coisas que vocês aprenderam e falar pro seu amigo e teu amigo ficar gag. Tipo, como é que você sabe disso? É sério. Sabe? Dá uma despertão lá, porque sabe reconhecer o IP. E é uma coisa que também traz valorização para nossa cidade, né? Porque muita gente fala assim, vamos caminhar. Vamos no bosque. Fazer o quê? Então, tipo assim, a gente traz mais conhecimento. Isso que a Ana falou, isso traz não só pra fora, mas pra dentro. Pra mostrar o valor de quem vive aqui. E vocês viram, quando a gente às vezes olha o Parque do Curió de longe ou o bosque de longe, parece que é tudo mato, né? Um mato só. É tudo verde. E aí você chega perto, você vê o enforca-tronco, o enforca-pau, você vê o rola-bosta, você vê a diversidade que tem ali. As bromélias, os oitis, o pau-brasil. Olhando de perto, tudo é diferente. Tudo é um ser vivo diferente. Até, eu não sei... foi à tarde, né, que a gente viu aquele tronco que ela mostrou... Desculpa. Perdão. A gente viu o tronco da árvore, que mostra a idade dela, que fala muito sobre a digital dela. E assim como nós, aquele vegetal, ainda que ele paradinho na dele, ele também tem uma história. Ele também marcou o tempo. E o tempo está passando.
Mas é isso. Vocês passam a olhar aquilo ali de uma forma diferente. E aí é um conhecimento. É isso, enriquece, né? É um saber também para vocês. Aquilo ali tudo não é só mato. Aquilo ali tem uma história também. A importância daquele fragmento de floresta que está ali para vocês. E aí vocês passam por ali todo dia, talvez não davam importância. E com isso que a gente aprendeu junto, acho que passa a ter uma visão diferente, né? E é como eu falei, um conhecimento não é Maria Clara. É um conhecimento que vocês podem passar aí para a galera. Então, como ela falou, ensinei para minha irmã sobre a tinta de solo. Ouvir com alguém no bosque explicar a diferença ali, a ecologia das plantas, dos animais. Então, vira um conhecimento que vocês podem expandir. Assim como o conhecimento que a gente falou dos rios. Então, parar para analisar um rio. Tem erosão, tem resíduo. Esgoto. Vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso com outras pessoas. Não é só aqui no projeto. Então é isso, galera. Liberados. Não, tá maluco? Fizemos o nosso Remember. E tudo isso que a gente aprendeu tem a ver também com a cartilha, porque a gente fez uma cartilha de educação ambiental. Esse conhecimento de vocês será replicado, vocês vão passar adiante. E aí agora... Ai, não carregou, eu gosto que carregue. Ó, antes da gente começar, vamos fazer um Remember até daquela vez que a gente falou das... eu gosto mais da caneta preta. Senta ali. Melhor. Vamos fazer aquela atividade da gente pensar em uma pessoa que fala muito bem, que a gente admira, as qualidades dessas pessoas para a gente poder incorporar na nossa fala também. Vamos lá? Os adjetivos? Os adjetivos. Confiança. Ou pelo menos fingir ela. Confiança. É por isso que a gente não usa preto. Mais o quê? Postura. Confiança, postura. Olha a diferença. Postura. Dicção. Dicção é assim mesmo, né? Tá. Dicção. Mais o quê? Clareza. Coerência. Objetividade. Didática. A própria fala para não ficar repetindo sempre a mesma coisa. Organização igual. Organização. Tenta resumir uma palavra isso aí. Dicção. Então é dicção. Mais o quê? Oi? Entonação a gente pode botar aqui na dicção. Aí na dicção eu acrescento até assim, ó. Falar alto. Mas sem gritar. Eu ia botar sem gritar. Alto e claro. Entre parênteses, sem gritar. Isso também vai na clareza. Evitar vícios de linguagem. Isso, também tem que evitar vícios. E gírias. Tipo gato. Não acho que é de bom. Também acho que não. Não acho bom então. Samara, na postura, essa questão de olhar em volta. Não ficar olhando para baixo nem nada. Olho no olho. E nem curvado, né? Sem curva não é assim não, tá? É sem se curvar, sem ficar assim. A coerência. Conhecimento, né? Pra você ter um local de fala. Acho que... Estudada.
Então vem o conhecimento aqui na confiança. Fala mais alto. Só que o ir direto é bom pra resumir o que eu já tinha falado. Aqui, ó, na clareza, ó. Na objetividade também. Vou até conectar os dois. E eu tô virando uma bagunça. A didática também vem muito com conhecimento. Então, são esses adjetivos que vocês acreditam que faz ser uma pessoa que fala bem, né? Que tem um bom domínio do público, certo? E aí eu vou me defender, que ele falou que a gente que fala gíria fala gag. Mas é um outro momento aqui. Percebam que eu estou tentando trabalhar com jovens, eu estou tentando fazer vocês prestarem atenção. Eu sei que você falou zoando, não. Mas é um momento também, é essa percepção do público. Eu sei que quando eu falo assim, às vezes umas brincadeirinhas, vocês vão dar uma risadinha, vão dar uma relaxada, vão voltar a prestar atenção, que às vezes o pensamento foge. E aí esses momentos de quebra fazem vocês voltarem a ter atenção para mim, porque eu sou carente. Então é isso, entendem? Então tem todo um conhecimento ali do público que a gente está trabalhando. Agora a gente vai ensaiar. Vou chamar as meninas novamente. Eu só preciso de mais 2, porque tem 4 aqui na sala, né? 1, 2, 3. São 5 aqui. Tem 5? Então preciso só de mais 1 para poder substituir o 6º aluno. Não, Mas tu não é a 5ª? Não, a Dori falou que vai fazer a Luna e o Lucas e... Não, é que tem o Lucas de manhã. A Luna e o Matheus e eu o Lucas. Mas faz botar outra pessoa. Então aí você faz um só. Ó, o que Mas deixa eu continuar com o Lucas. Deixa, pode ficar à vontade. Mas olha só, essa substituição é só para hoje, tá bom? O Lucas vai faltar provavelmente no dia. E aí, como ele é da manhã, quem vai substituir é a Stephanie. Nesse momento de ensaio, é importante para a gente ver a transição dos alunos, por isso que eu estou pedindo 6. Só para a gente ver a transição. E como eu falei, todos vocês estudaram a cartilha, não foi? Porque, gente, no dia vai ter gente conversando na hora, vai ter gente pegando água, vai ter gente, sabe? Além de você... Não. Além da gente, Jovens Líderes pelo Clima, acho que foram 80 inscritos. Nossa. Então, vocês são 46, mais ou menos, então tem uma galera a mais. Muita gente se inscreve e acaba não vindo. Então, vamos esperar aí o melhor acontecer, sabe? E tem galera da área. Enfim, relaxem, vai dar tudo certo. Vocês são jovens, eles acham lindo isso já que vocês estão fazendo e realmente é muito bonito. Então, vamos respirar, vamos lá, pose de mim, vamos começar do zero. Meu Deus. Ó, vou fingir de novo. Pode. Olá a todos. Olá. Agora sim, tá vendo? Ficou melhor. Meu nome é Luna, eu estou aqui junto com a Júlia, Matheus, Ana Clara, Letícia e Stephanie para apresentarmos a nossa cartilha, que tem como título Vozes de Paracambi, onde nós escolhemos esse título pelo fato de que é literalmente as nossas vozes dentro dessa cartilha, já que compartilhamos as nossas experiências, as nossas opiniões e as nossas vivências como moradores de Paracambi. E... Cara, não tem muito o que a Luna falar. Não, ela vai literalmente só isso. E a cartilha foi desenvolvida através de nós, Jovens Líderes pelo Clima. E agora eu estarei passando para a Júlia, onde ela irá explicar melhor sobre o projeto e tudo mais. Bom. Pode passar, por favor. De novo. Tá, o que é o projeto? Nós somos os Jovens Líderes pelo Clima. Posso só falar uma coisa? Quando a pessoa não... Você não precisa literalmente desse slide aqui. A partir daqui você já pode começar a falar. E aí a pessoa vai entender que você está falando o que é o projeto e vai passar. Entendeu? É porque, tem aquela parte ali de, quem fez. No outro slide. Sim, aí eu vou eu ter sei. que falar também. Mas aí você começa falando que a pessoa vai se ligar. Opa, ela tá falando do projeto. Aí muda. Tá, então eu só falo assim, nós somos... Tá. Pra não ficar, pode passar. Porque isso quebra a apresentação também. Você tá falando de eu pedir pra você passar? É. Ah, tá. Quem vai passar no dia? Sei lá, deve ser eu.
Combinando sinal com eles. É porque não sei se vai ser eu. Go. Go, Kylie, go. Tá, somos o projeto Jovens Líderes pelo Clima, um projeto focado em educação ambiental e o principal foco é o território de Paracambi. Mas nós não só estudamos mudanças climáticas, nós também estudamos como as mudanças climáticas afetam socialmente e economicamente. E também como mitigar os problemas que a mudança climática pode causar. Quem fez? Quem fez o quê? Quem fez a cartilha foram nós, Jovens Líderes pelo Clima, junto... Essa parte. Não. Quem fez foram os Jovens Líderes pelo Clima, desenvolvido pela Onda Verde, e com a colaboração do Instituto EAE. O principal objetivo da cartilha é conscientizar, informar e valorizar o território de Paracambi. Conscientizar na parte das ações dos moradores em si. Porque tem muito descaso com o meio ambiente e também informar como que nós podemos mudar isso, como nós podemos mudar esses problemas. E o Matheus vai dar continuidade. Boa tarde, gente. Eu sou o Matheus. Enfim, vou falar um pouco para vocês de como a cartilha foi elaborada. Então, a cartilha foi elaborada juntamente com o Instituto IAE, os alunos dos Jovens Líderes e o Instituto IAE, e foi durante as aulas que nós tivemos. Então, a cartilha contém muito a identidade do que foi trabalhado durante o curso. Então, tem falas dos alunos. O Instituto colaborou bastante com essa elaboração, e juntamente com a Onda Verde também. Enfim, vou estar passando para a Ana Clara para ela continuar falando. Boa, enrolou bem. Então, agora a gente inicia sobre os temas da nossa cartilha, e um dos temas que a gente abordou nelas foi a questão dos corpos hídricos, que incorpora temas como as nascentes, os rios e os valões. Nós escolhemos e optamos pela presença desses temas na nossa cartilha, já que Paracambi ele tem a presença dessas nascentes que são super importantes. Um dos exemplos, né, de nascentes que elas estão conectadas a sistemas muito importantes para o estado do Rio de Janeiro é o Rio dos Macacos, a bacia do Rio Guandu e o Ribeirão das Lajes, e outros exemplos é a questão do Rio dos Ipês e o Rio Guandu, que foi citado ali junto com a bacia do Rio Guandu, que também são nascentes que se conectam. A gente também trouxe a questão da diferenciação entre o rio e o valão, porque o rio, como o nosso conhecimento traz, é a questão dos corpos hídricos, né? Os cursos hídricos. Já o valão, ele nada mais é do que um rio que sofreu com uma consequência humana. Então, a questão do esgoto, resíduos descartados corretamente, tudo isso impacta em como uma nascente, um rio, e o que aquilo vai se tornar. Então, outro ponto que a gente trouxe com bastante importância, não só para o município, mas a nível federal, é a questão do saneamento básico, porque com o saneamento básico a gente consegue prevenir várias doenças, como a gente pontuou na nossa cartilha, a questão da dengue, da leptospirose e da hepatite. Como a Ana Clara explicou muito bem a diferença entre rio e valão, nós temos aqui ver que o rio é... Ai, gente, eu me embolei. Tudo bem, relaxa. Tá. Como a Ana Clara explicou muito bem a diferença entre rio e valão, nós vemos que o valão nada mais é do que um rio esquecido pela sociedade. E nós devemos procurar soluções para mitigar esse impacto, para buscar uma forma de reduzir e, de alguma forma, depois de um tempo, não existir mais esse impacto. E nós colocamos na cartilha alguns métodos para essa mitigação, como o método Caxambu, que capta e conduz a água das nascentes de forma protegida. Ela usa através do solo cimento e de materiais que são encontrados no próprio ambiente, no próprio território,
E dessa forma vai fazer com que a água chegue, tenha menos... Tudo bem. Posso te dar uma sugestão? Se você só falar aquela frase ali, já tá o suficiente. Tá bom. Só fala aquilo ali. Porque a galera vai ler na cartilha. Você falou essa frase muito bem. A partir daí você começou a se embolar. Fala só essa frase. Tá bom, que eu não queria falar mesmo. Não, fala muito não. Senão fica... Quer começar de novo? Eu quero. Então tá. Passou pra você, vai. Como a Ana Clara explicou muito bem a diferença entre rio e valões, nós vemos que o valão nada mais é do que um rio esquecido pela sociedade. E na cartilha nós colocamos formas de prevenir essa mudança. E alguns métodos colocados foram o método Caxambu, que capta e conduz a água desnascente de forma protegida, o cercamento, que reduz o impacto do solo e a contaminação por dejetos, a limpeza da área, que vai estar tirando tudo que possa sufocar as nascentes ou trazer contaminação, o controle da erosão, que melhora a infiltração da água e recarga do aquífero, e o manejo de resíduos, que aí nós vemos como é importante o papel da população. Porque se nós descartamos de forma inconsciente, o nosso resíduo vai parar nos rios e, dessa forma, vai estar transformando em valões. Nossa. Não tem como falar sobre essa questão do valão e dos rios sem abordar também a injustiça climática. Falar em ambiente em si, a gente fala sobre injustiça climática, porque nada mais é do que descrever pessoas que sofrem mais que as outras em questões de vulnerabilidade. Por exemplo, alguém que mora em periferias, idosos, mulheres, pessoas negras, sempre vão sofrer mais com os impactos climáticos do que pessoas que têm mais poder aquisitivo. Então, nós escolhemos falar sobre injustiça climática para poder desenvolver melhor esse conhecimento. Esse conhecimento. Eu ia falar mais o quê? Os ODS são depois. Passa de volta já. Agora, outro tema muito importante que a gente abordou foi a questão da fauna na nossa cartilha, visto que Paracambi tem uma biodiversidade extremamente rica. Então, Paracambi ele pertence ao bioma da Mata Atlântica. Como eu citei, ele é muito rico em biodiversidade. Então, a gente destacou alguns animais na nossa cartilha, que foi a presença do curió. Ele é tão importante que ele dá nome ao Parque Natural do Curió, aqui no município de Paracambi. Outro animal extremamente importante para nós também é a onça parda, visto que ela é símbolo do Reviste de Paracambi, que é o refúgio da vida silvestre Serra Saudoso, lá em São José. Então, a gente também citou um pouquinho sobre a flora de Paracambi, com jequitibá rosa na nossa cartilha, já que essa árvore ele serve de abrigo e de alimento para muitos animais, o que equilibra o ecossistema, não só aqui do ambiente, mas, enfim, como a gente vem aprendendo durante o curso, a gente sabe que tudo é importante. A gente aprendeu em sala de aula, não está presente na nossa cartilha, mas a Justiça Paracambi é uma espécie endêmica, descoberta por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela está localizada no nosso Parque Nacional do Curió. Outro ponto importante... Oi? Natural municipal, desculpa. Outro ponto importante que a gente trouxe é, como a gente vem citando a importância e os animais em destaque, a questão da nossa fauna, a gente destacou as leis que buscam proteger o meio ambiente, que a gente citou, a Lei de Crimes Ambientais, que é a número 9.605 de 1998, e a gente citou a Lei de Proteção à Fauna, número 5.107 de 1967. Nós citamos porque nós entendemos que a biodiversidade ela também faz parte da nossa natureza. Nós, como ser humano, a gente tende a distanciar isso, mas é muito importante que a gente se lembre e sempre se reconecte, porque nós pertencemos a tudo isso também.
E agora eu vou falar sobre... Eu não, né? A Letícia vai abordar um pouquinho a questão do plantio, já que a gente trouxe a questão da preservação. Primeiramente, eu quero falar sobre a importância das plantas. As plantas, elas promovem o nosso oxigênio, elas reduzem a emissão do gás carbônico e também regulam a nossa temperatura através da evapotranspiração. A importância do plantio. Nesse momento, eu vou falar a importância do plantio e é super importante e nós colocamos como um tema muito bom para a nossa cartilha, porque nós sabemos que as plantas nos ajudam muito. E o plantio é uma forma de melhorar e estabilizar a nossa temperatura, a temperatura do nosso ambiente, melhorar a nossa respiração, o ar puro, o bem-estar. E nós decidimos colocar isso. E também colocamos o passo a passo, porque achamos de extrema importância colocar o passo a passo, ensinar a população, conscientizar que as plantas devem sim ter um cuidado a mais na hora de se plantar, na hora de crescer. E por isso colocamos o passo a passo na cartilha para auxiliar na hora de alguém, de um indivíduo, alguém que desejar plantar uma plantinha, colocar com todo cuidado e ela possa crescer e realmente germinar. Os ODS escolhidos foram dos números 10, de redução da desigualdade, 11, cidades e comunidades sustentáveis, 13, mudanças climáticas, ação contra mudanças climáticas global no clima, 6, água potável e saneamento, 14, vida na água e 15, vida terrestre. Nós escolhemos eles de acordo com o que Paracambi estava precisando, com o que a gente se identificou no nosso dia a dia. Por isso que eles foram os escolhidos, porque a gente percebeu nas nossas aulas o que estava faltando para poder completar a nossa cidade. E foi isso a nossa apresentação da nossa cartilha. Obrigada pela atenção. Caso tenha alguma dúvida, estaremos abrindo para perguntas agora. E é isso. Ó. Então pergunta, Bruno. Deixa eu botar o Pix aqui para você fazer. Posso? Você vai fazer pergunta ou vai? Não, eu ia fazer pergunta. Que pergunta? Tá. Então pergunta antes, tá. Eu queria fazer uma pergunta geral ao grupo. Como que foi para vocês fazer o desenvolvimento e a elaboração da cartilha? Então, o desenvolvimento foi uma parte muito importante para a gente, já que foi uma das primeiras aulas práticas que a gente teve com o auxílio do Instituto EAE. A gente teve acesso a muita informação, já que, por exemplo, o meu grupo elaborou sobre a fauna e a flora, e é algo que está muito presente no nosso dia a dia, mas que a gente não tem esse olhar dentro do nosso município. Então, foi uma parte que foi crucial para a gente olhar o município de outra maneira, abordando não só a fauna, mas como outras questões também. Boa. Como a Ana Clara falou, também ter a colaboração do EAE ajudou muito na produção da cartilha e pela atividade também que a gente fez de pesquisa. É isso, gente. Foi? Tá, eu tenho só mais uma pergunta. Sobre a parte do plantio, né? Você falou que vocês participaram de um plantio também, né? E eu queria saber se eu estiver interessada em fazer uma muda, plantar uma árvore, plantar qualquer coisa, o que eu faço? Não, são assim, cada planta ela tem o seu ambiente. Tem plantas que se você plantar em lugar errado, ela não vai germinar. E um exemplo muito bom é em calçadas. Que não, a gente sabe que a pessoa pode sim querer plantar em calçadas, mas não é um lugar adequado para a planta. E na cartilha mesmo está falando que tem que escolher um local adequado. A planta tem que ser nativa daqui, e é isso. Aí a gente toma esse cuidado. Preferencialmente nativa. Tá. Não é obrigatoriamente, mas a gente dá mais valor àquela que é nativa.
E na calçada, sim, pode plantar, mas é escolher um vegetal que não vai fazer mal para o próprio vegetal, o local, e nem para a própria calçada. Não tem como fazer mal para a calçada, mas a raiz não vai levantar, não vão ter que cortar, a fiação também. Então tem que ter esses cuidados. Então acho que a gente pode... Nesse ponto, o intuito... A mesma pergunta que eu fiz para vocês eu também fiz na manhã. O intuito da pergunta especificamente sobre plantio é porque é interessante que a gente estimule que as pessoas façam plantio. Sim. Só que a parte mais importante da lei das pessoas plantarem é saber o que elas vão plantar. Né? Tendo em vista justamente esses pontos. Então, vamos incentivar o plantio, mas vamos plantar árvores que não vai... que a raiz não vai levantar no solo, não vai prejudicar a estrutura da sua casa, a fachada da sua casa, esses pontos, e passar a orientação de que existem espécies ideais, que vocês vão encontrar mais informações na cartilha. Se vocês também quiserem jogar para o órgão competente, vindo da Secretaria de Meio Ambiente, vocês podem encontrar uma pessoa responsável que vai ajudar vocês passando as devidas orientações, jogando no colo do Rickson, entendeu? Baixou o Hélio. Não, peraí, eu tô vendo coisa de... Não, aqui como eu estou fazendo o papel da plateia, né? O restante da plateia que está aqui presente, perguntas? Não, obrigado. Uma pergunta. Que espécie seria essa justiceira? É uma bromélia. Deixa eu só corrigir. Não, foi mal. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Curió e onça parda. Onça parda. Ó, presente nos nomes do Parque do Curió e Refúgio da Vida Silvestre. Não tá no nome aqui, tá vendo? É símbolo, eu falei. Tem que corrigir os slides. E aí também tem outro erro aqui na parte dela. Esse evapotranspiração, tá vendo? Parênteses. Então tem essa atenção. Desculpa, porque senão eu esqueci de falar. Cadê onde a gente estava? Falando fora. Desculpa, gente, por causa do horário. Vai. Não era só para estimular elas falarem enquanto você estava no telefone, mas aí a gente já respondeu. Ah, tá. Você tinha pergunta, gente? Ou não? Não, eu ia falar da fala. E esses erros, porque senão eu ia esquecer. Tem alunos, jovens líderes, vocês têm algo mais para a gente falar sobre a apresentação? Vocês estavam dando as dicas? Eu tenho uma pergunta. Não, enfim, eu acho que poderia falar um pouco mais sobre o que você falou aqui na sala, sobre a aplicação disso tudo que eles apresentaram como educação ambiental. Eu não vi isso na apresentação. Então, um encontro de educação ambiental, só que eu não conseguia entender na apresentação essas aplicações como educação ambiental. Isso entraria no objetivo. Isso é um objetivo, falar de educação ambiental. Lembra quando eu falei, vocês fizeram a cartilha de educação ambiental para promover a educação ambiental. Então, Júlia, fica a dever de casa. O objetivo da cartilha, né? Não Objetivo. Isso. Aqui. Então, é aqui. Cartilha, quem fez o objetivo da cartilha. Então, falar sobre educação ambiental. Tá? Falar, promover a educação ambiental, porque nós aprendemos muito em sala de aula, e aí achamos que era legal. E todos vocês podem ir citando isso também nesse sentido. Acho que a Ana Clara também falou, que a gente aprendeu tal coisa na sala de aula e a gente botou na cartilha também. E aí, frisar isso, que vocês aprenderam e por isso vocês sentiram necessidade de falar sobre isso. Outro ponto. No início da apresentação, a gente falou sobre a postura de vocês. Ana Clara e Júlia, realmente vocês voltaram a ficar quando o outro estava falando. Então, tenta ver uma posição confortável. Júlia estava encostada no quadro assim. A gente estava zoando a Hannah, que a Hannah tá assim. Concurso de Miss. Mas são esses pontos. Vocês estão falando muito bem, de verdade, tá? Vocês estão muito bem. Então, ter esse cuidado. Tá vendo que você treina sozinho em casa, na frente do espelho. Tá vendo que uma frase tá te travando? Muda a frase ou corta, se não achar que tenha necessidade. Igual eu falei com a Letícia. Explicar o método Caxambu para ela estava sendo dificultoso, não estava? Então, resumir em uma frase é o suficiente. Fala, Ana Clara.
Em relação à minha postura, não sei se foi da Júlia, mas acho que é para conseguir visualizar o que a outra tá falando. Uma dúvida que eu tenho é em relação a como que vai ser lá, se a gente vai ficar enfileirado assim, porque aqui a gente tá meio espremido mesmo. É porque vai ser no auditório. O auditório ele tem bastante espaço. Isso era outro ponto que eu ia trazer para vocês. Alguns aqui no feedback, quando eu falei na parte da apresentação, algumas pessoas eu pontuei questão em relação à postura. Como vocês vão estar apresentando a cartilha, não tem quadro, não tem parede. É o auditório e tem um espação lá. Eu sei que a ideia de se encostar, alguma coisa assim, é até também porque, querendo ou não, a gente Conforto, fica nervoso. né? Não importa o quão expert seja em apresentar, a gente fica nervoso. Porque eu posso dar de dica para vocês, estejam com uma caneta. Estejam com uma caneta na mão, porque ali em pé vocês não têm apoio, não tem nada perto. E aí, às vezes, o corpo ele tá tenso, você não consegue não deixar de estar nervoso, faz parte. Isso acaba fazendo com que você se desconecte do que está acontecendo, do que o colega está falando, e é aquele momento que você se perde. Você, gente, o que aconteceu? Porque a gente fica nervoso. Então, o que pode ajudar é estar com a caneta, porque não tem como ficar com o celular, né? Que não fica bacana. E nem nenhum papel. Segurando o celular. Então, a caneta é uma ferramenta que ninguém vai estranhar que vocês estiverem segurando uma caneta, porque o microfone vai estar na mão de quem estiver falando. Então, quando o colega está falando, você está lá parado. Então, ficar com a caneta ali no grupo, né? Se o ensaio amanhã sair mesmo, a gente vê a questão, a gente vai ter mais tempo, com calma, vejo com vocês e dou dica em relação à postura do que vocês podem fazer enquanto outro colega. Esses detalhezinhos a gente pode fazer amanhã. Eu também tenho. Eu não sei, né? A minha percepção fica melhor e também pra vocês. Assim, como é maior, vocês não vão ficar assim. E eu acho que parada assim, só tipo, dá um passinho, faz tipo... Eu acho que falta, na verdade, movimento, sei lá. Gesticular, E a questão da caneta ajuda muito isso e transmite confiança, como se soubesse realmente do assunto. Porque você tá nervoso, mas aí você tá segurando a caneta. Cheio de bique, cheio de bique. O que vai mexer em você vai ser os seus dedos na caneta. Ele só pulsou eu. Pode botar, tá falando pra trás, tá tremulando a caneta, mas você tá em pé. Entendeu? Ali, de postura. Quem vai dizer? Ali que você tava nervosa. Tava fudendo. Só cuidado pra não derrubar a caneta nem o microfone. A Mayara viu eu terminando meu textinho hoje de manhã. Você derrubou? De manhã não, de tarde, né? Não, Então, toda vez eu sou o alvo. Por quê? Da vez que eu trouxe um potinho de morango todo porque pra captar o solo. Aí elas demorando pra sair na sala, demorando. Aí a Larissa, pega o pote. Aí o crente que era o pote. Era um potinho desse tamanho, assim, ó, de baladinha de morango. Gente, olha o pote da Hannah. A tapuba é da Hannah. Olha o pote da... Fiz mó bullying com ela, tadinha. Não, mas agora é sério. Vocês estão indo muito bem, tem que ajustar só essa questão. E outro ponto também, Ana Clara. Cuidado para não interromper na hora de tentar lembrar alguém. Porque aí fica... Aí dá uma perdição, sabe? Se não tá lembrando de jeito nenhum, olha pro amigo e pede ajuda, sei lá, mas não interrompe para não ficar... Não dar aquela cortada drástica, sabe? Dá para fazer isso de uma forma mais sutil. É isso, gente. Vocês estão indo muito bem. Vou liberar vocês. Uhul!